Tenho uma provocação ousada para te fazer hoje, que é a seguinte: e se eu te disser que o seu relacionamento ele está em crise, ou ele não dá certo, ou ele não é tão bom como você acha que ele pode ser, por falta de habilidades? Exatamente, por falta de habilidades suas e do seu cônjuge. Por que eu estou te fazendo isso? Se você não sabe, chegou de paraquedas aqui nesse canal, eu me chamo Gabriel, sou terapeuta de casais. Então, eu trabalho todos os dias atendendo e ouvindo queixas e ajudando casais. E de uns tempos para cá, eu tenho formulado um pensamento, é uma hipótese, uma tese, de que os casamentos e os relacionamentos eles não dão certo por falta de habilidades. Habilidades essas das mais diferentes naturezas. Habilidades que vão tocar em diversas dimensões de um relacionamento. E por isso, você precisa entender, antes que eu te fale dessas habilidades, você precisa entender que um relacionamento ele é composto por diversas variáveis. Eu vejo um equívoco muito comum dos casais que chegam até mim, que eles consideram que o problema na relação é um problema de comunicação, quando geralmente a comunicação é um dos problemas. E, assim como é um dos problemas, é uma das habilidades a serem adquiridas e é algo que eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente nesse vídeo. Mas entendam que há problemas que eles não são da ordem da comunicação. Há problemas de convívio, há problemas de traições, há problemas de traumas do passado e traços da personalidade de cada um que são muito difíceis de se conciliar. Há problemas no universo de crenças, no universo simbólico de cada um. Então, são problemas que eles não são da natureza da comunicação. E para cada uma dessas dimensões do relacionamento, nós precisamos ter habilidades específicas para cada uma delas. E perceba que quando eu falo isso, eu não falo apenas de relacionamentos, mas eu estou falando de seres humanos. Nós, enquanto seres humanos, nós somos multifacetados. Nós temos diversas dimensões ao mesmo tempo. Temos uma dimensão do corpo. Então, por exemplo, um casal que encontra um problema de sexualidade. Olha, pode ser que haja uma desordem no corpo, uma desordem hormonal, ou estresse elevado, que abaixa a libido, dificulta, enfim, a vida sexual do casal. Então, eu quero que você entenda que, assim como os relacionamentos eles são compostos de várias dimensões diferentes, de várias frentes diferentes de atuação que acabam se influenciando umas às outras, nós, enquanto seres humanos, também. Afinal, um relacionamento ele é fruto de pessoas. E essas pessoas, por terem dimensões muito diferentes dentro de si, o casamento também vai ter. Uma dimensão do corpo, uma dimensão dos afetos, uma dimensão do intelecto, uma dimensão do universo simbólico e cultural de cada indivíduo. E quando essas diferentes dimensões elas se unem dentro de uma relação, haverá uma série de afinidades, mas também uma série de ruídos, uma série de discordâncias. E é preciso saber articular essas discordâncias nas diversas características dessas duas pessoas envolvidas. E por isso mesmo, reforço aqui a minha tese de que para cada uma dessas dimensões diferentes, nós precisamos de intervenções diferentes e o desenvolvimento de habilidades diferentes. E eu vou explicar aqui brevemente quais são essas habilidades que hoje eu considero como as habilidades necessárias para que você construa um bom relacionamento. E essas habilidades, elas podem mudar, porque é uma ideia que está recente aqui na minha cabeça, é uma ideia que muito provavelmente com o tempo ela vai mudando alguns aspectos, mas a essência dessa ideia vai permanecer a mesma, que é que o seu relacionamento vai melhorar se você conseguir adquirir as habilidades corretas para isso. Então vamos lá, a primeira habilidade. A primeira habilidade aqui que eu coloco, e deixa eu só explicar algo, eu não estou colocando essas habilidades em ordem de importância. Eu estou colocando essas habilidades na ordem daquilo que eu escrevi aqui no meu papel e provavelmente eu vou organizar isso em ordem de importância em algum momento, mas por hora fique por aqui só para você entender.
Então, a primeira habilidade que eu coloco aqui é a habilidade de adquirir conhecimento, de estudar, certo? Por que eu te digo isso? Vamos lá. Primeiro, por 2 principais motivos. Reconheça que nós estudamos para passar no vestibular, para nos desenvolvermos tecnicamente, para desempenhar melhor uma profissão, para ganhar mais dinheiro, mas nós, de modo geral, não estudamos para construir bons relacionamentos. Uma parte da melhora na relação vai se dar por aquisição de conhecimento. Sair de um estado de ignorância sobre relacionamento, sobre o que conduz um bom relacionamento e ter consciência sobre o que vocês precisam construir para a relação funcionar. Um outro ponto que eu reforço aqui, porque que adquirir conhecimento é importante, é o seguinte: nós, por não estudarmos sobre relacionamento, não buscarmos conhecimento sobre isso, nós acabamos herdando, principalmente da nossa família e da cultura, uma série de elementos culturais, uma série de crenças que vão fazer com que a nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira, seja construída em cima dessas crenças. E muitas vezes as crenças que nós herdamos da nossa família são crenças completamente disfuncionais. Os comportamentos que nós vimos, a dinâmica de relacionamento dos nossos pais, dos nossos tios não são saudáveis. Só que isso acaba sendo a referência que nós concebemos. E essas referências vão impactar na forma como nós lidamos com o nosso casamento. Então, a primeira habilidade, a habilidade de adquirir conhecimento. Segunda habilidade, lembrando, não necessariamente em ordem de importância. Inclusive, pensando aqui agora, a ordem de importância ela vai mudar de acordo com a sua circunstância em concreto, com o seu relacionamento em concreto. Ok? Então, pensando bem aqui, não vou colocar ordem de importância. Mas vamos lá. Segunda habilidade, a habilidade de se comunicar bem. Aí sim a comunicação. Comunicar não é algo que nós nascemos sabendo. É algo que a cultura apresenta para nós. É algo que foi construído ao longo do tempo. Então, a boa comunicação é uma habilidade a ser treinada. Só que a boa comunicação, não vou explicar isso agora, tem outros vídeos explicando essa parte. A boa comunicação, ela depende da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de processar pensamentos e palavras. E essa capacidade cognitiva, ela é exercitada inclusive no ato de estudo, ou seja, o fato de você estudar sobre relacionamentos produz um efeito duplo. Por um lado, você vai adquirir mais conhecimento, por outro lado, você estará melhorando os seus processos cognitivos e dessa forma você estará melhorando a sua capacidade de comunicação também. Ok? Então, segunda habilidade, comunicação. Comunicação para conseguir interpretar e conseguir transformar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas angústias, os seus projetos, as suas expectativas em palavras. Palavras essas que deverão chegar na outra pessoa de um determinado modo para que ela entenda. Então perceba como comunicação não é algo simples, tão simples. No fundo é simples porque a gente, enfim, já está habituado com isso, mas se a gente parar para pensar, a boa comunicação, aquela que conecta, a comunicação que envolve, ela já se torna um pouco mais refinada. E esse refino é necessário para lidar com os conflitos e para ter conversas significativas dentro de um relacionamento. Então, a segunda habilidade aqui que eu vou citar é a habilidade da comunicação. E vamos à terceira habilidade aqui, que é a habilidade da autorregulação emocional. Autorregulação emocional. Quando estamos frustrados, como estamos com raiva, quando estamos magoados com alguma coisa que o outro fez ou com a vida, nós tendemos a lidar de algumas formas com esses sentimentos. E muitas vezes, esses sentimentos eles vão aparecer quando? Quando ocorre algum conflito dentro do relacionamento. E dependendo da forma como nós lidamos com essas emoções,
nós podemos acabar criando uma dinâmica emocional muito disfuncional e destrutiva para o seu relacionamento. Isso vai impactar, inclusive, na comunicação. E olha que interessante, estudar, se desenvolver cognitivamente, saber se comunicar bem, também impacta na sua capacidade de autorregulação. Não vou explicar isso hoje, mas saiba que isso acontece. Então, a sua capacidade de autorregulação emocional vai fazer muita diferença, porque adquirindo essa capacidade, você passa a medir melhor as palavras, você passa a conseguir lidar melhor com as suas frustrações, consegue mediar melhor os seus conflitos. Então a capacidade de autorregulação emocional ela é muito importante. Quarto, habilidade de se conhecer, adquirir autoconhecimento. Da mesma forma que quando nós olhamos para o mundo, nós tentamos conhecê-lo e saber mais sobre eles, é preciso adquirir a habilidade de entender que existe um outro mundo, um mundo interno, um universo de coisas que acontecem dentro de nós, de coisas que pensamos, de coisas que sentimos, e essas coisas, elas têm fundamental importância para a forma como nós vivemos, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o nosso cônjuge, como nós nos comportamos e como nós encaramos o próprio relacionamento e o próprio casamento. Sem essa clareza, isso fica todo o processo de restauração e melhora de um relacionamento, até o ato de se relacionar, ele se torna muito difícil. E aí eu vou refazer aqui a minha fala de alguns minutos atrás. Se eu fosse colocar algo como o primeiro lugar de importância, seria isso. Sem dúvidas. O autoconhecimento é algo fundamental para a construção de um bom relacionamento. Se você não se conhece, você pode cair num risco de repetir padrões, de incorrer nos mesmos erros, de dizer as mesmas coisas e não saber por que você está fazendo isso. E isso pode prejudicar muito o seu relacionamento, e eu tenho certeza que você já se viu numa situação como essa ou conhece alguém que já passou por isso também. E por último, e não menos importante, a habilidade de adquirir virtudes morais. O que são as virtudes morais? De agir de acordo com aquilo que é bom, de agir de acordo com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é melhor para a construção do seu relacionamento. Eu sei que em muitas ocasiões nós sabemos aquilo que é melhor, mas não conseguimos agir de acordo com aquilo que é melhor. Então, no nosso íntimo deve haver uma busca pelo desenvolvimento dessas virtudes, uma busca por estar sempre ao lado da verdade dentro da relação, por uma busca por ser justo naquilo que nós falamos. Então, essas habilidades morais, das virtudes morais, é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. E se a gente pega todas essas habilidades aqui e pratica, com o tempo começa a ocorrer uma mudança em nós. E todas as nossas inclinações, más inclinações, elas começam a ser lapidadas e começamos a nos tornar seres humanos melhores. Há uma fala, se eu não me engano, de Aristóteles, que diz que o hábito acaba se tornando a nossa segunda natureza. E conforme eu pego essas habilidades e exercito e transformo-as em hábitos, com o tempo aquilo passa a se tornar a minha natureza. Eu passo a quase que naturalmente tender a agir de um modo melhor, tender a conhecer mais sobre relacionamentos, a me comunicar melhor, a me regular emocionalmente melhor, a ser mais justo com o outro. Então, todas essas habilidades, eu espero que elas te ajudem a se tornar um ser humano melhor. E se um casamento ele é fruto de duas pessoas, se há melhora das pessoas envolvidas, naturalmente o casamento melhora também. E digo mais, se o casamento é fruto de duas pessoas, se há melhora de uma das pessoas envolvidas, o casamento como um todo, ele sofre uma melhora significativa. Eu vou retomar aqui as habilidades só para a gente encerrar o vídeo de hoje. São 5 habilidades que hoje eu concebo como habilidades fundamentais
para a construção de um relacionamento saudável, que é a habilidade de adquirir conhecimento, a habilidade de se comunicar bem, a habilidade de se regular emocionalmente, a habilidade de se conhecer e a habilidade de adquirir virtudes morais. Eu quero saber o que você acha desse vídeo aqui. Comente aqui embaixo, compartilhe com alguém que está passando por uma crise no relacionamento ou para alguém que você ama, para o seu cônjuge. Reassista esse vídeo, medite sobre esse vídeo, comente aqui embaixo e se você não está inscrito neste canal, se inscreva por gentileza, você vai me ajudar muito. Eu sou o Gabriel Kanashiro, sou terapeuta de casais e através aqui do meu canal no YouTube eu vou te ajudar a construir um relacionamento melhor, eu vou te ajudar a adquirir as habilidades necessárias para que o seu relacionamento melhore. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e adeus!